Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui um caso chamado Companhia Forcar. Esse caso se refere a uma decisão do tipo de fabricar ou comprar de contabilidade gerencial. Eu desconheço a autoria desse caso, não é de minha autoria, mas é um caso muito interessante. Vamos lá. A companhia Forcar, especializada em montagem de carros, fabrica alguns de seus componentes e adquire do comércio outros. Uma empresa ofereceu-se para suprir outra parte dos componentes fabricados pela companhia Forcar a um preço de R$ 7,00 a unidade. Os custos de fabricação montam em R$ 9,00 e são segregados da seguinte maneira: custos variáveis de materiais, R$ 4,00, custos fixos do produto, referente à MOD, R$ 2,00 e custos fixos alocados, R$ 3,00. A companhia deve passar a comprar a R$ 7,00 ao invés de produzir a R$ 9,00? Bom, se a gente for analisar apenas os valores que estão no enunciado de fabricar R$ 9,00 e comprar 7, eu decidiria comprar a R$ 7,00 porque fica mais barato, né? E em R$ 2,00. Mas acontece que a gente não pode trabalhar dessa maneira. A gente tem que abrir essa informação e ver de fato que custos são esses de fabricar, o que está relacionado a isso de fabricar, a essa fabricação, e também se tem algum custo adicional ao custo de comprar. Então vamos lá. No caso de fabricar, ele disse que está segregado da seguinte maneira: tem um custo variável de materiais de R$ 4,00, o custo fixo de mão de obra direta. Então, material e mão de obra direta são custos diretos, independente de serem fixos ou variáveis, eles são diretos. Se eles são diretos, eles são de fabricar o componente, do componente. Já o custo fixo alocado, ele é um custo fixo que foi rateado. Esses R$ 3,00 foram atribuídos ao processo de produção do componente, porque a gente estava processando ali, estava produzindo internamente. Mas se eu deixar de produzir, eu vou continuar incorrendo ou não, né? Se eu, ao deixar de produzir, eu continuar incorrendo, é porque esse custo não era de produzir, é da empresa. Agora, se eu deixar de produzir, eu também conseguir eliminar ou evitar este custo de R$ 3,00 de CIF alocado, é porque era de fabricar. E o custo de comprar é R$ 7,00, não tem nada adicional. A gente tem que saber o seguinte: quando o custo ele é alocado, ele é um custo rateado, né, o alocado, ele não é um custo do componente, né, ou do produto, ou do processo. Ele é um custo que foi atribuído para ele porque ele está sendo produzido ali. Se ele não tivesse sendo produzido, esse custo alocado seria alocado por os outros que ficarem no processo produtivo. Sendo assim, a gente tem duas formas de solucionar, de raciocinar esse exercício. Uma delas é trabalhando o valor líquido, onde eu excluo o custo fixo alocado, porque ele não faz parte do custo de produção, porque ele é um custo da empresa e não do componente. Excluo ele aqui do total, então qual é o custo mesmo do componente? É o material e a mão de obra direta, R$ 6,00. Comparando 6 com 7, é melhor fabricar, gerando uma economia de R$ 1,00 por unidade. A outra maneira de raciocinar esse mesmo caso, essa mesma situação, é permanecer o custo fixo alocado aqui, porque é um custo que estava atribuído à produção, entendendo que se eu não fabricar mais e passar a comprar, esse custo continua incorrendo, então eu venho e trago ele para cá. Então eu deixo ele no custo de fabricar e acrescento ele aqui no custo de comprar. Então, o que é melhor? Fabricar gastando 9 ou comprar gastando 10? Fabricar gastando 9, gerando uma economia de R$ 1,00 por unidade. O caso da companhia Forcar continua e traz aí uma nova situação, dizendo o seguinte: utilizando os dados da companhia Forcar, uma outra hipótese seria a companhia empregar a MOD na fabricação de motores, pegar a mão de obra direta que usava para fabricar o componente para fabricar motores, aumentando sua produção, gerando um aumento de receitas em torno de R$ 10.000.
Estimando uma produção mensal de 5.000 peças componentes, verifique se seria mais vantajoso à empresa comprar ou fabricar seus componentes. Então, a interpretação dessa questão ela não é algo tão simples assim. Por quê? Porque para a gente empregar a MOD na fabricação de motores, eu tenho que deixar de produzir o componente. E para deixar de produzir o componente, eu tenho que passar a comprar. E nesse caso, eu gastaria mais. Vamos ver aqui a interpretação. Eu utilizaria a MOD na produção de peças componentes para a produção de motores. Neste caso, não conseguiríamos mais produzir as peças componentes, sendo necessária obrigatoriamente a compra dessas peças para liberar a MOD para produzir motores. E nesse caso, eu fico então com duas alternativas. Ou eu fabrico as peças componentes, ou eu compro as peças componentes para fabricar motores. Das duas, uma, né? Então, vamos lá. Como é que fica aqui no cálculo? Primeiro raciocínio. São dois raciocínios da mesma forma como eu fiz o anterior. Um é fabricar as peças componentes. Nesse caso, eu vou gastar materiais. Eu não vou considerar o custo de 2, porque ele também vai estar na fabricação de motores. O 2 vai estar aqui, vai ser utilizado, vai ser reaproveitado. Então, não é um custo exclusivo da fabricação de componentes, né? Porque eu vou aproveitar essa mão de obra. Então, de fato, custo mesmo do componente é só os R$4. 4 vezes 5.000 peças dá R$20.000. E aqui, pensando aqui embaixo, ou eu produzo com 20.000, ou eu compro peça a R$7, no caso são 5.000 peças, 35.000, mas vou ter uma receita de 25. Então, eu gasto 35, mas eu ganho 10. Na verdade, eu vou ter um custo líquido de 25. O que é melhor? Ter um custo de 20 ou ter um custo de 25? Ter um custo de 20 é melhor, economizando aí R$5.000. O pensamento 2 é inserindo a MOD, deixa a MOD aqui, o custo de MOD. Então, para fabricar, eu uso MAT e MOD, que é 4 mais 2, 6. 6 vezes 5.000 peças, R$30.000. Eu tirei o CIF, custo fixo alocado, mas eu poderia ter deixado ele aqui também, se eu colocasse ele aqui embaixo também, somando, tá? Como eu não coloquei aqui, eu tenho que tirar daqui. A outra alternativa é comprar os componentes a R$7. R$7 vezes 5 dá 35, mais eu vou fabricar os motores. Eu vou comprar para fabricar os motores. Então, terá uma receita de 10.000 com as vendas, mas vai ter um custo também de 10.000 com a MOD, 2 vezes 5. Então, 35 menos 10 da receita e mais 10 do custo vai dar um valor de 35. Então, o que é melhor? Gastar 30 na produção de componentes ou gastar 35 na compra do componente e fabricação do motor? É melhor fabricar as peças componentes economizando R$5.000. A gente pensa assim, poxa, mas vai gerar uma receita. Sim, mas essa receita é menor do que a economia que a gente vai ter. Então, não vale a pena, né? Não vale a pena a gente passar a comprar para fabricar motor para poder ter um custo de 35, não vale a pena. A não ser que tenham outros interesses aí por trás da decisão, tá? Neste caso, consideramos a MOD para a compra, porque ela será a mesma nas duas situações. Então, usa a MOD aqui em cima na produção. Deixa eu botar de outra cor aqui. Vou botar de verde. Usa a MOD na produção e usa a MOD aqui na compra com a produção de motores. Então, aqui é melhor fabricar, economizando 5.000 nos dois raciocínios. A gente chega na mesma conclusão sempre. E, por fim, tem uma nova continuação aqui, nova situação, né? E se a MOD não fosse reaproveitada, a opção de fabricar continuaria sendo a melhor? Se ela não fosse aproveitada? Se ela não fosse aproveitada, ela seria um custo de fabricar o componente exclusivo dele. Então, é um custo identificado, né, a ele, ao componente. O custo do componente seria 6, que é 4 mais 2 vezes 5.000 peças, dá 30.000. E comprar componente e fabricar motores seria 7.000 vezes 5.000 peças, 35.000, menos 10 do aumento da receita, né?
Então, eu vou perder 35, mas eu ganho 10. Eu perco 35 na compra, mas eu ganho 10 na fabricação de motor. Então, aqui vai ser um custo líquido de 25. Então, nesse caso, é melhor comprar o componente, gerando uma economia de 5 mil. O outro raciocínio é quando a gente deixa o custo fixo alocado aqui, então o custo passa a ser 9, né? Total vezes 5 dá 45 mil. E para comprar o componente ou fabricar motor, é 7 mil vezes 5 mil, que é o valor de compra, menos 10 mil da receita que a gente vai ter na venda dos motores. Isso dá um líquido de 25, mas eu tenho que acrescentar os R$3, porque eles vão continuar incorrendo, vezes 5 mil peças dá 15 mil reais. Somando 25 com 15 dá 45. O que é melhor, ter um custo de 45 ou ter um custo de 40? Melhor ter um custo de 40, melhor então é comprar para fabricar motor, gerando uma economia de 5 mil reais na decisão. Bom, espero que vocês tenham compreendido e gostado desse caso. Não é um caso muito simples, não, mas com o formato que a gente está trabalhando, a gente entende que você vai compreender bem a situação da decisão. Se você gostou, dá um like lá para a gente poder a gente ficar motivado a fazer cada vez mais. E muito obrigada.